Que é isso? Agora foi. Boa noite, povo de Deus. A paz e a graça. Desculpe pelo atraso, nós tivemos aqui uns imprevistos, mas para a glória de Deus estamos iniciando hoje o Conversando na Sarça. Aqui quem vos fala é a missionária Karina e esse projeto nasceu no coração de Deus e estamos aqui fazendo a vontade do Pai. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Nós somos do Ministério Igreja Pentecostal Sarça Presença de Deus e hoje nós vamos dar início, estrear o Conversando na Sarça, porque aqui você vai ter uma conversa edificadora para edificar a sua vida. Então já marca na sua agenda que provavelmente quase todas as quinta-feiras, mas nós vamos estar anunciando antes, porque você é o nosso convidado especial para estar participando junto conosco dessa conversa. E hoje, para estrear essa conversa, nós estamos recebendo aqui o pastor Márcio Luiz. Boa noite, pastor, a paz. A paz do Senhor, boa noite, missionária Karina. Estamos aqui nessa noite pela gratidão de Deus aí, pelo projeto que Deus tem colocado em nossas vidas, em nome de Jesus. Mas é um projeto que eu tenho certeza que Deus vai dar um crescimento pela glória de Deus. E hoje, pela glória de Deus, através dessa primeira conversa amigável que nós vamos ter aqui, em nome de Jesus, nós vamos expor o nascimento da Sarça, mas aí as coisas vão em andamento aí, conforme nossa missionária for colocando em ordem as questões, a gente vamos informando os irmãos, amém? Amém. Participe junto conosco, convide, compartilhe o nosso Facebook, o nosso Instagram. Aleluia, se inscreve no canal do YouTube. Nós vamos deixar aí, logo abaixo aí na legenda, as redes sociais. Venha conosco, faça essa divulgação junto conosco, que através desse canal vidas possam ser salvas, alcançadas, libertas. Como um dia eu precisei ouvir algo da parte do Senhor para conhecer esse amor imenso que o nosso Deus tem por todos nós. E hoje já quero, sem mais delongas, dar início para conhecer um pouco da vida do pastor Márcio Luiz, saber um pouco da sua história, da sua trajetória, até chegar no Ministério Pentecostal Sarça Presença de Deus. Mas antes disso, pastor Márcio, quero saber quem era o pastor Márcio antes de ser pastor. Olha, missionária, é assim, eu era um comerciante, tinha um comércio com a minha esposa, e ali eu não tinha um conhecimento de ministério, não tinha um conhecimento da grandeza de Deus, não tinha um conhecimento, não conhecia Jesus. E nós vivíamos uma vida tradicional, uma vida comum, porque quem não tem Jesus vive uma vida comum. Nós vivíamos uma vida comum, uma vida no hábito, uma rotina constantemente, mas eu, antes de ser pastor, era simplesmente um homem trabalhador, que trabalhava, o foco era criar os filhos, mas eu não tinha o que eu tenho hoje. Me faltava algo na minha vida e eu nunca tinha entendimento do que faltava na minha vida, porque eu tinha um bom relacionamento com uma boa mulher, tinha meu filho abençoado, mas faltava algo na minha vida, eu não sabia o que era. Então, muitas vezes, eu me envolvia com um pouquinho de bebida, com essas coisas, para poder suprir o que faltava, aonde eu fui só encontrar isso aí na presença de Deus. Então, o Márcio Luiz era um homem que trabalhava desde o começo, desde os 12 anos de idade. Meu pai, minha mãe sempre me ensinou a trabalhar cedo, sempre me ensinou a ter uma sobrevivência, porque até então eles não sabiam até quando eu ia estar com eles. Tanto que os dois, quando partiram, eu continuei nessa luta, nessa sobrevivência, mas Deus me amparou, colocando uma mulher abençoada sobre minha vida, e eu comecei a andar e comecei a mudar o foco, mas o foco principal da minha vida foi quando eu conheci Jesus. E quando foi que o pastor conheceu Jesus? Como que foi?
Eu conheci Jesus, primeiramente eu conheci Jesus através de uma situação difícil. Meu segundo filho, na verdade o terceiro, o primeiro minha esposa teve um aborto, né? Ela perdeu, hoje ela está com uns 27 anos mais ou menos. Aí no nascimento do terceiro filho, estava uma gravidez muito complicada. E essa gravidez, dentro do comércio, eu tinha que muitas vezes abandonar o comércio, eu tinha que muitas vezes sair correndo com ela, porque ela estava com um problema sério como ela teve um primeiro aborto, eu estava com medo dela ter um segundo aborto, então ali nós abandonava tudo, corria para os médicos, mas quando era até impressionante, porque quando chegava numa sexta-feira é o dia que ela passava mais mal, na sexta-feira. Aí sexta-feira eu tinha que colocar todos os clientes para fora para sair correndo com ela. Mas sempre quando eu chegava no médico, sempre quando eu chegava em um hospital, que não era um, não era dois, ia em hospitais diferentes, sempre tinha uma máquina de ultrassom quebrada. Nunca nós sabia, na realidade, se o menino estava bem ou se não estava. Nós tínhamos que voltar para casa e vir para casa sem saber como que estava a situação. Sem saber o quadro que estava, porque a máquina de ultrassom, onde nós colocávamos o pé, era impressionante, não estava funcionando. Eu fico imaginando o desespero, né? Muito desesperador, mas a gente não podia demonstrar muito desespero, porque se a gente mostra muito desespero, aí o cônjuge que está do lado se desespera mais que a mulher, que já é o ponto mais fraco, né? E já passou por uma situação, então a gente tinha que manter o controle. Então tinha que manter aquele desespero, mas controlado. Aí uma certa sexta-feira, quando ela passou mal, levei ela no hospital onde que eu conhecia muito bem, que meu pai tinha sido internado, no Hospital Emirino Matarazzo. E eu conhecia muito bem aquele hospital e eu levei ela lá naquele hospital numa sexta-feira. Aí numa sexta-feira, quando eu cheguei lá, deram a notícia, a máquina de ultrassom está quebrada. Aí eu falei, mas passa lá no médico, ele vai fazer exame, vai escutar, vai ver o que ele tem para falar. E ela entrou. Quando ela entrou, eu fiquei do lado de fora. E ali, onde o consultório, era do lado do elevador que tem lá no fundo. E ali naquele lado, o teto é muito alto mesmo, porque ali é geralmente 5 andares aquele hospital. E quando eu olhei para cima, eu vi aquele teto muito alto, daí eu falei para Deus, eu falei, olha, se tem um Senhor aí em cima, que eu não conheço, ouvi muito falar, mas não conheço. Se tem realmente um Jesus que muda a vida, que todos que entram no comércio me falam isso, eu peço que mude essa situação, dê vitória nessa situação, que eu vou fazer uma promessa. Eu falei promessa porque eu não conhecia a Escritura, eu não conhecia a palavra, eu não sabia que eu estava fazendo um voto com Deus. Mas você sabe o que é curioso, que me chama a minha atenção, pastor relatando, é que ainda que o pastor ainda até aquele momento não conhecia, mas de certa forma você já confiava, porque em um momento difícil que o pastor estava passando, você olhou aos céus e fez uma promessa, né? Como o pastor está relatando aqui para nós. Exatamente, eu fiz uma promessa. Aí eu olhei para cima e falei, olha, se tem esse Jesus aí, porque o comércio que nós tínhamos era impressionante. É um comércio onde que entrava muitos crentes. E nós sem ser crente. Né? Aí o povo de Deus entrava lá dentro, eu escutava a conversa do povo de Deus, eu conheci todo o povo de Deus sem ser de lá. Então conheci muito tipo de pastores, conheci muitos tipos de obreiros, conheci muito tipo de presbítero, conheci muito tipo do povo todo da igreja. Porque quando a gente trabalha de servir, muitas vezes a pessoa não está dando importância para quem está servindo. Então ela se mostra como que ela é e ali não se preocupa com quem está servindo. Então eu conheci. Eu não sabia que Deus estava me preparando naquela área. Eu ia falar exatamente. Eu não sabia, estava te preparando de uma certa forma, né? Tinha. E colocando ciclos de pessoas próximas. Exato. E eu não tinha essa noção que Deus estava me preparando. E esse ponto do hospital, quando eu olhei para cima, eu tinha escutado muito eles falar de Jesus. Um pouco tempo antes,
uma serva de Deus, eu acho que ela foi um pouquinho meio assim na emoção, assim, porque quando Deus deu um recado para ela dar para mim, acho que ela se empolgou tanto no recado que Deus deu que ela acabou dizendo, olha, eu te amo, né? Minha mulher lá dentro da cozinha, olhando para ela, falou, que negócio é esse? Você me ama, e eu não conhecia ela, né? Então ela não usou as palavras corretas, que Jesus te ama, Jesus tem uma promessa, né? Ela gritava, eu te amo, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Mas ela sempre falava de Jesus, falava, não, Deus tem uma promessa na tua vida, Deus tem algo forte com você. E eu realmente não entendia, eu não sabia. E quando eu cheguei nesse ponto lá no hospital, quando eu olhei para cima, eu falei, Senhor, se tem esse Jesus aí, que os crentes falam lá dentro do meu comércio lá, eu vou tentar, porque eu nunca falei para Deus que eu ia conseguir. Sempre falei para Deus que eu ia lutar para tentar ser um homem melhor do que ontem. Então, desde quando ele deu essa vitória, hoje está fazendo 9 anos, foi junto com o aniversário do meu filho. Ele fez 10 anos, quando ele fez 1 ano, nós levamos ele para agradecer. Essa aí já é outra questão que nós vamos falar mais para frente. Né? Mas, daquele momento, eu fiz esse voto e tentei até hoje. Quando eu vejo que eu errei num dia, no outro dia eu tento não cometer o mesmo erro e vivo nessa luta comigo mesmo. Porque eu acho que a vida de um cristão, a maior luta que ele tem é com ele mesmo. A maior guerra que ele tem é dentro dele. A maior luta. Então, quando ele luta com ele mesmo e chega de noite, ele fala, olha, eu obtive a vitória. Porque eu consegui vencer eu mesmo. E toda vez que a gente vence uma tentação, algo que não agrada ao Senhor, Deus ele nos recompensa. Recompensa, né? Isso é verdade. Nosso Deus é um Deus tão grandioso que algo que é, na verdade, né, uma obrigação nossa. Deus ele é tão amoroso, ele é pai mesmo, porque a palavra de Deus vai dizer isso, que toda vez que a gente vence a tentação, que nós seremos recompensados. Exato. Hoje eu vejo a transformação, porque o Márcio Luiz era idólatra, né? E a maior idolatria que ele tinha no coração era um time de futebol. Maior idolatria. Amava um time de futebol, vivia pelo time de futebol, fazia tudo pelo time de futebol e nunca teve uma recompensa por isso. Nunca foi recompensado por isso, né? Hoje eu sei, eu tenho entendimento que eu nunca tive essa recompensa, sabia tudo, passava meu dia inteiro olhando o que era, o que não era, conhecia todos os detalhes do time, conhecia tudo do time, mas tudo em vão, porque estava no caminho errado. Estava num caminho que não estava me trazendo fruto, não estava me trazendo nada, não. Para quem está escutando, eu vou dizer para você, não é pecado você torcer para um time de futebol. Não é. É pecado você idolatrar esse time de futebol. Quando idolatra, eu idolatrava esse time de futebol. Então eu tinha uma imagem, de uma santa, todo jogo eu ia lá na imagem de uma santa e pedia para ela, para o time ganhar. Para ganhar a partida, né? Eu tinha isso, então hoje eu vejo que, né, indiferente da Santa, se tiver que ganhar ou perder, vai ganhar, vai perder, né? Mas eu não quero tocar, né, assim, entrar nesses detalhes, mas eu era assim. Estou dizendo quem era o Márcio Luiz. Márcio Luiz era um homem idólatra, time de futebol, idólatra com imagens, eu era, né, estava no álcool, na bebida, né? Mas já não era mais como antes, porque quando conheci minha esposa, eu era muito mais elevado para álcool, para droga. Depois que eu conheci minha esposa, a droga saiu, mas o álcool permaneceu, mas não era mais com aquela força, com aquela violência toda que era antes, e foi reduzindo. Né? Antes da gente dar uma sequência aqui, porque o pastor está falando e Deus está me fazendo lembrar, é tão curioso isso, que é verdade isso, quem está assistindo, isso não é combinado, é a história do pastor. Inclusive, eu conheci o pastor quando ele tinha esse comércio, e eu não era também conhecedora da palavra, né? Mas eu vou deixar essas questões aí para uma outra conversa, mas eu achei importante eu fazer essa ressalva aqui, porque às vezes você que está assistindo aí em casa, você pode pensar,
é combinado. Não, aqui é vida real. Aqui quando esse projeto nasceu no coração, primeiramente de Deus, e eu louvo a Deus pela vida dos pastores, o pastor Márcio, a pastora Rosiane, porque quando eu fui falar para eles desse projeto, eles abraçaram de uma forma tão maravilhosa, acolhedora, e haja vista disso que nós estamos aqui hoje, né? Pastor, dando sequência, o pastor falou um pouco, e como que o pastor Márcio aceitou Jesus? Como que foi? Olha, quando estava passando aí por essa fase da gravidez da minha esposa, ela tinha uma irmã, essa irmã era missionária. E essa irmã, ela me aconselhava muito, muito. E essa irmã dela, ela sempre chegava em mim, falava que acreditava em mim, aconselhava como que eu tinha que passar por aquela situação. E eu olhava para ela porque ela estava atravessando uma situação pior do que a minha. Porque ela estava lutando contra um câncer, estava quase no estágio final de um câncer, mas ela saía do hospital sem ar, sem fôlego, ela ia para minha casa, eu chegava em casa para subir uma escada, eu olhava para tanto amor que ela tinha, uma determinação que ela tinha, aquilo ali foi mexendo tanto comigo, e nós tínhamos que descer a escada, pegar uma cadeira para ela sentada e levantar ela com a cadeira para ela chegar até em casa. E eu chegava em casa, ela falava, olha, Deus falou que Ele quer você, que Ele vai te usar você, que a tua vida vai ser diferente, tua vida vai mudar. E eu tenho certeza do que eu estou te falando. E ela foi falando palavras sobre o meu coração, que aquelas palavras foi cravando de uma tal maneira assim, que até hoje não saiu da minha mente. Até hoje, se eu fechar os meus olhos e voltar o meu pensamento para a conversa que nós tivemos, e ainda eu vejo ela falando para mim, eu acredito em você, eu acredito no seu chamado, porque Deus me falou que você vai ser usado por Ele, que você vai ser um instrumento na mão dele, e eu não entendia nada, mas pelo carinho que ela falava, pelo carinho, pela atenção que ela falava, aquilo ali mexia muito com o meu coração. Aí teve um almoço que teve na casa da outra irmã da minha esposa, lá no Jardim das Oliveiras. Ela veio e ela falou assim, olha, eu vou nesse almoço, e ele estava fazendo um almoço para ter ela mais um pouquinho perto, porque não sabia quanto tempo ela ia estar perto ainda, né? Aí ela falou, eu vou nesse almoço, mas eu vou se o Márcio me levar, porque ela queria ir comigo, sentada no banco da frente, para estar falando de Jesus para mim até o Jardim das Oliveiras e voltar. Só que ela disse uma vez, falou, olha, quando o seu filho fazer um ano, porque o pior ano foi o primeiro ano. Porque o primeiro ano, além dele nascer prematuro, ele pegou bronquiolite, né? Ele morreu, ele ressuscitou, tudo isso no primeiro ano. E no primeiro ano ela sempre me apoiando, dizendo, não, Deus vai contigo. Deus não vai deixar essas coisas acontecer. Em um momento, se a gente for falar humanamente, né? Era um momento para ela receber esse apoio. É, para ela receber, porque ela estava debilitada demais. Mas ela estava usando esse momento para estar tentando salvar uma vida. Ela estava tentando salvar a minha vida. E ali, aquilo ali me impressionava muito. Aí eu vejo, pastor, a palavra se cumprindo, né? Que quando a palavra de Deus fala que o amor de Deus nos constrange sobre isso. São sobre essas coisas, né? Aí ela me disse, olha, quando ele fazer um ano, vai na igreja, agradece a Deus. E eu era comerciante, só folgava na segunda-feira. Segunda-feira, a partir de uma época que a gente se estabilizamos no comércio, aí nós usamos a segunda-feira para descansar. Como nós trabalhávamos final de semana, sexta, sábado, domingo, na segunda-feira nós começamos a descansar. Só que nós passamos por essa situação difícil. Foi passada. Eu já falo para você que está escutando, há situações na vida que você tem que se elevar a Deus, se pegar a Deus, olhar para cima, olhar para os montes, olhar para o Senhor. Porque quando você olha para o Senhor, realmente, Ele começa a modificar a tua vida. E vem força sobre a tua vida que você nunca esperou e nunca imaginou. É a força que Deus coloca sobre nossas vidas. Porque Ele tem uma promessa sobre nossas vidas.
Então Ele põe essa força dentro de nossas vidas e a gente vai superando essas barreiras. Essas barreiras vão sendo quebradas e a gente começa a olhar para, olha, com a minha força eu não conseguia. Mas dentro de mim teve uma força. E eu sei que essa força era Deus que estava dentro de mim. E muitas das vezes a gente só precisa querer receber essa força. Porque muitas das vezes a gente se prende às coisas que nós estamos fazendo, à situação na qual nós estamos vivendo, e nós mesmos nem acreditamos que iremos sair, que é possível haver uma transformação, uma libertação, uma cura. Eu não sei o que você está precisando nessa noite, você aí que está nos assistindo, que está nos ouvindo, mas Deus, Ele transforma, assim como transformou a vida do pastor Márcio, e hoje ele está aqui contando, testemunhando tudo aquilo que Deus fez. Não é diferente na minha e na sua vida, basta você querer. Porque como eu estava conversando hoje, o pastor estava comentando do podcast, falando do projeto, e em um dado momento eu falei para as meninas na qual eu estava conversando ali na escola, eu falei, Jesus é educado, Ele vai bater na porta. Quando a gente bate na porta, é sinal que você para poder entrar. E é dessa maneira. Será que você hoje, que está nos ouvindo, você está disposto a abrir essa porta? Aleluia, né? Mas vou voltar um pouquinho atrás, como eu estava falando. Chegou a hora de agradecer. E eu relutei para isso. Como muitas pessoas, quando obtêm uma vitória de Deus, quando chega na hora de agradecer, recua. Eu relutei muito para não ir para a igreja. Não ir agradecer a vida a vitória que eu tinha tido. Mas aí veio o convite veio muito forte. E minha esposa quis ir de qualquer jeito, falou, não, nós temos que ir, e eu relutando para não ir. Aí veio uma informação através da outra irmã mais nova dela, falando assim, olha, porque nós estamos falando aí de 9 anos atrás, não é que nem hoje. Hoje nós temos mais portas abertas, temos mais possibilidade de ir para a igreja durante a semana, né? Antes era mais voltado o meio da semana, não tinha tantas portas abertas que nem tem hoje em dia. E veio a notícia e falou, olha, tem uma igreja, só tem uma igreja como essa segunda-feira. É lá no Jardim Conquista. E lá no Jardim Conquista, me passaram o endereço, né? Foi um sonho lindo. Aí eu falei para minha esposa, ela falando com o meu outro filho, falando, vamos pai. Aí eu falei, não, eu levo vocês. Eu levo, mas depois eu busco. E eu relutei até o último para não ir. E foi uma briga tão grande que eu coloquei eles dentro do carro. E quando eu coloquei eles dentro do carro, eu fui contrariado. E eu disse para minha esposa, eu falei assim, olha, eu vou ir lá no Jardim Conquista. Não conheço o Jardim Conquista. Não conheço as ruas lá. Se nós se perder em uma rua, eu volto para trás. Está combinado? E é válido falar, né, pastor, que há 9 anos atrás não tinha o Waze, não tinha, né, a internet, o celular não era como é hoje, né? Que hoje em dia a gente coloca o endereço e a gente chega em qualquer lugar. Exatamente, não tinha o Waze não. Não tinha nenhum aplicativo, até o celular não tinha essa modernidade que tem hoje, né? Há 9 anos atrás era mais, né? Essa modernidade, né? Essa tecnologia mais avançada, né? Mas aí eu coloquei eles dentro do carro, daí eu falei assim, olha, se eu errar uma rua, eu volto para trás. Acabou. Tá certo? Aí eu não vou nem brigar com vocês. Vocês vão ver que eu não achei o endereço. Aí eu já fui convicto que é errar. Em perder e me perder. E errar o endereço. Já fui certo disso. Só que aí eu rodei, aí quando eu parei o carro, eu vi um rapaz de camisa branca, gravata, nem passei pela minha cabeça que era um porteiro, hoje eu sei que era um porteiro de igreja, não passei, nem passava isso por mim, não tinha conhecimento nenhum, nunca tinha ido para a igreja evangélica, não tinha conhecimento de nada. Aí eu perguntei para aquele rapaz que estava na porta, você conhece a rua São Heleno? Ele falou, conheço. E eu falei, meu Deus do céu, o senhor me conhece, porque as ruas aqui eram numeradas, as ruas eram conhecidas por número, agora colocaram nome.
E colocaram o nome, e o homem sabe o nome da rua que colocaram há pouco tempo. Aí só que ele me deu uma informação, eu conheço. Eu falei, estou longe dela? Ele falou, não, você está nela, é essa aqui. Eu falei, essa aqui? Aí ele falou, essa. Eu estou procurando um número tal. Ele falou, é esse aqui, ó. Me perdi na porta da igreja. O próprio Deus guiou o pastor até a igreja, né? Me perdi na porta da igreja. E quando eu entrei naquela igreja, como às vezes alguém que está assistindo não está entendendo o que eu estou falando, me achava muito esperto. Eu me achava muito esperto. Ah, sou criado aí nesse mundo velho aí. Fui criado desde pequeno aí para essas ruas aí. Fui brigador de rua. Me virava aí. Eu achava que eu era um cara esperto demais. Aí eu entro na igreja. Aí eu estou ali, eu vejo trabalhar do pastor. E o pastor trabalhando, né? O meu querido apóstolo Wilson, né? Estava lá naquela igreja, no Jardim Conquista. E eu vejo ele num trabalho espiritual. Eu olho para minha esposa e falo, olha, isso é tudo mentira. Não acredita nisso, nós vamos ficar aqui. Tá? Nós vamos ficar aqui até o culto acabar, mas não acredita nisso. Porque eu sou criado no mundo, eu conheço todas as coisas, é tudo para iludir. E eu não acreditei no que eu estava vendo. E passou e eu fui embora com aquele pensamento. Convicto daquilo que eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Aí chegou na próxima segunda-feira. Nós fomos de novo para lá. Eu já conheci o endereço. Aí nós fomos de novo para lá. Chegamos lá, a mesma situação. Eu falei para ela, tá vendo? Eu não vou vir mais. A mesma situação. Porque quando nós estamos fora, a palavra já fala, né? Que as coisas que acontecem dentro da casa do Senhor é loucura para aqueles que perecem. E os que estão lá fora não conseguem entender o que está acontecendo lá dentro. Só que quem está lá dentro sabe que é a manifestação do poder de Deus. Mas quem está fora não entende. Eu estava fora, estava chegando. Aí eu falei, não vou mais. Acabou. Aí eu falei, pode fazer o que for, não vou. Aí na terceira segunda-feira, realmente não fui. Peguei eles, falei assim, ó, iludi eles, falei, vamos pro shopping. Vamos pro shopping, lá no shopping, nós vamos, né? Aí o menino, vamos pro shopping, nós vamos. Vamos lá, eu vou te levar pro McDonald's, vamos pro shopping. Aí, naquela ida do shopping, foi um desentendimento que eu tive com a minha esposa. Foi um dos piores passeios que nós tivemos. Aí na quarta segunda-feira, eu bati o pé e disse, não vou. Aí um amigo meu me ligou. Você está indo para a igreja? Eu falei, eu estou. Eu estou. Sem estar querendo ir mais. Eu estou. Ele falou, você não me leva hoje não? Olha aí. Eu falei, eu levo. Ele falou, eu queria que eu e minha esposa, mas tem um problema. Ela só vai se você chamar, porque se eu chamar, ela não vai. Eu falei, então não tem problema. Eu conheço você, conheço ela, nós somos amigos. Eu vou e convido ela também, tá bom? Você me aguarda aí? Aguarda. Aí ele ficou me aguardando lá, houve um processo lá no meio do caminho, né? Que é um processo onde que Deus se manifestou sobre a minha vida dentro daquela casa, onde eu não conhecia, não sabia, e dentro daquela casa me deu um branco, eu perdi a noção de tudo, e só que quando eu acordei eu estava vencendo uma guerra e convicto que eles estavam indo para a igreja. Né? O Espírito Santo me tomou de uma tal maneira, me tirou da circulação, e ele trabalhou, e ele fez o trabalho. Porque nós sabemos que quem faz o trabalho é o Espírito Santo de Deus. Ele faz o trabalho. E aí, eles começaram para a igreja. Aí, quando chegou na igreja, fizeram uma campanha de 7 voltas. Aí eu levei eles às 7 voltas. Aí o pastor não fugiu mais. Não, aí a gente vai começando a entender. Aí Deus falou, olha, o que você não acreditava, eu te coloquei nessa área. E Deus faz assim, né? Exatamente para que a gente possa entender que
quem faz e como faz é Deus, é o próprio Espírito Santo, Exatamente. né? E o mais curioso é exatamente isso. Deus ele vai na contramão daquilo que a gente não acredita. O pastor não acreditava na manifestação do Espírito Santo de Deus, no agir. Então, o próprio Espírito Santo, né, fez com que você acreditasse aí vivenciando ali, literalmente falando, né? Me tomou de um jeito que quando eu acordei, eu só vi minha matéria sendo usada por Deus e eu fiquei impressionado com aquilo. Fiquei impressionado, porque Deus estava me dizendo, falou, olha, a área que você não acredita, a área que você duvida, é a área que eu vou te usar. E hoje eu sou usado nessa área, até hoje. Por isso que nós temos um Ministério de Cura, Libertação. Sou usado nessa área até hoje, justamente pelas minhas dúvidas, porque eu duvidei. De Deus a gente não pode duvidar, nem do trabalhar dele. Né? Eu aprendi isso, foi uma escola para mim, aprendi na prática. Então ali começou o projeto de igreja na minha vida. E eu vi um pastor muito dedicado, vi um pastor com uma Kombi na época, né? Ele tinha uma Kombi e teve que vender a Kombi para ajudar nos pagamentos, coisa particular dele. E quando ele vendeu aquela Kombi, eu senti no coração de comprar uma Kombi também, para poder levar as pessoas para a igreja. E aí Deus me deu uma visão assim dentro da igreja, uma visão que eu não esperava. Mas aí o pastor já era pastor? Não, você Não, já estava não. convertido. As primeiras semanas, porque a minha vida dentro da igreja, junto com a minha esposa, nós passamos 3 meses. Quando entramos na igreja, 1 mês já estava fazendo a obra mesmo, e sem saber o que estava fazendo. Sem interesse em nada, sem busca em nada. E muitos olhavam e falavam, também como você faz essa obra? Eu estava fazendo porque Deus tinha me encaminhado daquele jeito lá. Foi igual quando eu vi a perua, eu vi uma perua em cima da cabeça dos irmãos, assim, dentro da igreja. A primeira visão que eu tive, e eu falava, estou ficando maluco, estou vendo uma perua aqui dentro da igreja, uma Kombi. Aí Deus me pôs no coração de comprar aquela Kombi, e eu só consegui comprar quando foi aquela que Deus me mostrou. Porque quando eu achei aquela Kombi, de um rapaz que eu nunca vi na vida, não conheço, até hoje nós temos amizade, sempre que teve essa compra, hoje nós se vemos, nós sabemos quem é, quem não é, mas ele falou para mim, olha, você está interessado na Kombi? Eu falei, estou. Eu quero vender ela, eu vou vender para você. Isso numa sexta-feira. Eu falei, como que nós vamos fazer? Ele falou, primeira coisa que nós vamos fazer, tá vendo a chave aqui, ó? Você pega a chave, o meu endereço é tal, você vai pegar essa Kombi, você vai passar com ela o final de semana inteirinho. Na segunda-feira você vai lá em casa e nós conversamos. E você passou o final de semana? Passei o final de semana inteiro com a Kombi, já comecei a levar o pessoal para a igreja. Na segunda-feira eu fui lá e fechei o negócio com ele. Mas quem faz uma coisa dessa? É algo de Deus mesmo. Ninguém faz uma coisa dessa, né? Faz. Toma o carro aí, vai embora, depois sem conhecer, sem saber. Ainda passa o final de semana, ver se você gosta. Sem saber, sem conhecer. Né? E depois nós fomos lá, fechamos o negócio, arrumamos uma documentação, e essa Kombi foi o meu primeiro ministério que eu não sabia. O ministério onde que levava vidas para a igreja, ministério onde que muitos que foram conduzidos, foram batizados, alguns foram ungidos, alguns, né, teve um desenvolvimento bom sobre a presença de Deus através desse ministério da Kombi. E alguns estão com nós até hoje. Estão com nós até hoje, alguns que caminhou junto dentro dessa Kombi. Né? Eu digo que é o primeiro ministério porque nunca ninguém tinha visto quase 30 pessoas dentro de uma Kombi, né? Nunca ninguém tinha visto isso. E nem eu, né? Mas Deus colocava lá dentro e nós íamos embora. Eu já andei nessa Kombi também. Nós íamos embora, né? Aí foi esse começo, esse princípio, né? Foi esse princípio aí. E como, depois da sua conversão, quando foi que você foi ungido ao pastor? Como é que foi até chegar lá, ser pastor, ser o pastor Márcio? Foi tudo muito rápido, né?
E lá no Jardim Conquista, com 3 meses, eu e minha esposa fomos ungir a diáconos, nós nem sabíamos o que era, na verdade. Aí com 6 meses, na sede da Actos Resgate, fui ungida a presbítero com 6 meses. E com 1 ano, nós fomos ungidos a pastor. Só que essa unção, a gente foi num domingo foi dia 1º, né? Foi dia 1º. Agora, como era dia 1º, não me recordo se era de semana ou se era no domingo. Foi no domingo, né? Dia 1º de janeiro. E nós fomos no monte antes, aí no monte, alguns pastores, né? Até o querido pastor Reginaldo, ele veio com um cajado do monte, confirmando uma unção. Eu também não sabia o que era direito, para que era, mas ele passou que Deus, né, ia fazer trabalhar sobre minha vida. E foi desenvolvendo. Aí quando chegou no dia 1º, que nós fomos, vamos almoçar na casa da família. Almoço 1º de janeiro, fomos almoçar na casa das irmãs, da minha esposa. E o culto, ele começava às 6h30. Só que nós passamos o dia inteiro lá dentro, lá. E quando deu o horário de quase 6 horas, foi impressionante. Todo mundo foi dormir. Ele largou nós lá, sozinho. Largou nós dois sozinhos, saiu todo mundo. E nós íamos permanecer com eles. Porque Deus já tinha marcado esse dia, né? Nós ia permanecer com eles, aí saiu todo mundo. Aí naquele dia eu falei, o que nós vamos fazer? Aí eu sofri uma grande opressão para não ir para a igreja mesmo. Sofri, né? Minha esposa é testemunha, olha, passei mal, né? O negócio foi complicado para ir para a igreja. Aí nós acabamos indo. E nesse dia houve a unção de pastor, nós não esperávamos, uma unção que não foi marcada, uma unção que não, né? Não estava almejada nisso, não estava nada. Foi e aconteceu. E quando aconteceu essa unção, aí começou a trabalhar, aí a gente começa a ver o trabalhar de Deus, né? Começa a entender um pouquinho o que Ele quer fazer sobre nossas vidas, né? Foi através dessa unção que começou a mudar, inclusive, né? Foi pedido tantas confirmações para que nós fôssemos ungidos, e as confirmações, quando fui ungido pelo apóstolo Wilson, quando o apóstolo Wilson falava, eu quero uma confirmação se é para ungir ele. Traz alguém, trazia. Traz mais alguém, eu vinha. Então começou a aparecer pessoas lá que nunca estavam indo mais, e começou a chegar. Então Deus foi mostrando essa confirmação. Tanto que na época passou, na mesma semana que eu estava conversando com o apóstolo é um homem muito sincero, sabe? Tem muita sinceridade nele. E ele me falou claramente, ele falou assim, ó, por mim, tinha um casal de pastores lá, um casal né, na época presbíteros, que estava mais preparado que nós, porque eles tinham mais bagagem, tinham mais tempo de evangelho. Falou, mas Deus mandou ungir você. Então essa unção, para você saber, não é de mim, é de Deus. Eu já sabia, né? Porque Deus estava querendo mudar essa trajetória. Pela trajetória que nós tivemos, chegou nesse momento, eu sabia que não tinha para onde dizer não, para onde dizer não quero, para onde dizer não vou. Tinha que seguir esse caminho. Aí que veio essa unção, através desse dia, no primeiro dia do ano. E depois dessa unção, aí vocês ficaram à frente de um ministério, como que foi depois do derramar dessa unção na vida dos pastores? Na verdade, nós estávamos de presbítero, já estava dirigindo um ministério lá no Nova Vitória, Jardim Nova Vitória, perto do Jardim Conquista. Passamos 1 ano e 3 meses lá, né? Ministério abençoado. Hoje, graças a Deus, tem pé lá, está na mão de outros pastores lá, eles estão fazendo a obra lá, que Deus abençoe lá, em nome de Jesus. Mas nós ficamos ali, foi quando foi criado, foi nascido, né? O salão cru, as coisas
chegando aos primeiros membros, né? Inclusive, eu tenho um presbítero, que hoje era um presbítero, um homem de Deus lá, pela glória de Deus. É um homem que eu investi muito na vida dele, para ele aceitar Jesus. Hoje em dia, pela glória de Deus, ele está um servo de Deus abençoado naquele lugar. Então, nós tivemos essa trajetória. Depois dessa trajetória, tinha essa igreja da Arcos Resgate aqui no Jardim São Nicolau. E eu disse para o apóstolo, falei assim, apóstolo, Deus está me colocando tão forte no meu coração de eu assumir uma obra que está parada. Porque a obra estava parada. Essa obra iniciou, ficou um ano em ativa e depois ela parou por um ano. E quando ela parou, aí teve aquela vontade de iniciar novamente aquela obra. Só que eu estava passando por outro processo, o processo da morte da minha mãe. Onde minha mãe veio a ter o último respirar de vida, dentro da sala dela, da casa dela, que estava nos meus braços. Olhava para mim, queria falar comigo, não conseguia. E ali dentro da casa dela ali, eu passando por aquela situação, onde nós passamos o dia inteiro juntos, aí vendo ela ir embora, naquele momento, Deus já tinha avisado que ela ia levar ela embora, e quando eu estava para entrar em desespero, Jesus começou a falar comigo, aí eu comecei a escutar a voz de Deus, dizendo que era Ele que estava levando, que era para mim me acalmar, para mim ter calma, para mim não me desesperar. E aí eu pude entender, olha, tem muitas pessoas que hoje sofrem por isso, pela estar presente no momento da partida de um ente querido, pai, mãe, filho, está presente nesse momento. E muitos não superaram esse momento com depressão, muitos não superaram esse momento porque é um momento muito, mexe muito no íntimo mesmo, é um momento difícil. Mas na presença de Deus isso muda. Porque Jesus ele me dizia para mim que aquela situação que eu estava passando realmente era para um presente que ele estava me dando. Um presente de ver o último respirar da minha mãe, o presente de ser o último olhado por ela, um presente de ser o último que ela queria ver, falar. Então Deus está falando, estou te dando um presente. Às vezes você teve esse presente e você não está entendendo. Você teve esse presente e você não, sem um entendimento que Deus ele trabalha diferente. Hoje você está sofrendo depressão, você está sofrendo uma grande opressão por isso, mas eu quero dizer para você, isso é um presente de Deus. É difícil nós entender, porque Deus ele pensa diferente do ser humano. Nós nunca vamos compreender Deus. Então, o que é sofrimento para nós, muitas vezes é honra. Então, Deus ele está falando, estou te honrando pela caminhada que você está fazendo, estou te honrando, estou te dando esse presente, porque quando eu mandei você avisar para ela que ela tinha que liberar as mágoas do coração, liberar aquela situação difícil que estava sobre a vida dela, ela aceitou a palavra, ela liberou a palavra, as enfermidades foram embora, ela ficou preparada para morar no céu. Então Deus estava dizendo, estou te dando um presente, porque você cumpriu uma missão aonde muitos deixam de cumprir. Vive na situação, mas não anuncia. Vê o erro dentro de casa, mas não fala. Então ali foi um presente que Deus me deu. Então ali foi um começo pastoral, foi um começo sabendo que Jesus realmente é a verdade. E foi um começo sabendo que realmente Jesus está no controle de todas as situações. Até na mais difícil, Ele está no controle. Aí eu sento do lado de fora da minha casa, porque eu vou chorar também, é normal, sou ser humano. Sim, as pessoas... Eu vou chorar, né? Isso não me ausentou de chorar, isso não me ausentou de me entristecer, isso não me ausentou disso. É normal, eu sou ser humano. Ia no monte, chorava muito no monte, ia para frente da minha casa, olhava para a casa da minha mãe, porque ali eu cuidava muito dela, e às madrugadas eu descia lá para dar medicamento para ela, para ver se ela estava bem. Então aquilo ali já começou a fazer parte da minha vida. E numa hora para outra já não tenho mais aquilo. Só que eu sento para frente da casa da minha mãe, fico olhando para a casa da minha mãe,
E de repente Deus me mostra aquela casa totalmente diferente. Uma casa mudada, uma casa transformada, uma casa que tinha muitas pessoas. Aí eu entendi que Deus queria que eu trouxesse o ministério para dentro de casa. E aí foi nessa hora que peguei uma marreta, o meu filho mais velho me ajudando até onde ele podia. E ali eu comecei a quebrar aquela casa e comecei a sofrer uma opressão espiritual muito grande. Uma opressão espiritual onde que o mal dizia, para com isso, não faz isso, eles não merecem. E aonde o bem dizia, olha, tudo que você fazia para eles, não é para eles, é para mim. Então começou essa luta dentro de mim, começou essa luta, um do lado direito, um do lado esquerdo, uma luta, um confronto, e ali eu fui arrebatado no meio daqueles entulhos. Acho que eu fiquei aproximadamente quase 2 horas arrebatado no meio do entulho. Quando eu levantei determinado. Uma determinação onde eu tinha que fazer o melhor para Deus. Então, às vezes a pessoa se decepciona com a pessoa, com o ser humano, se decepciona com quem anda do lado, se decepciona, mas eu quero dizer para você, eu já tive a experiência, porque tudo que você fazer de bem, não importa para quem seja, não importa se ela vai se decepcionar, é para Deus que você está fazendo. E eu comecei a fazer aquela obra, então aquela obra começou a tomar forma, até que começou a chegar algumas pessoas que andavam comigo no começo, com a Kombi, o primeiro ministério, a garagem já se transformou o segundo ministério na minha vida. E o segundo ministério começou a ter pequenas pessoas lá, pequeno grupo de pessoas, mas pequeno grupo onde que tinha harmonia, onde tinha ligação, onde tudo tinha concordância, onde tudo era gostoso, muito gostoso mesmo. Uma experiência onde que nós vivemos 1 ano, quase 3 anos, 1 ano, nessa experiência de 16 pessoas, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Eu já tive várias vezes lá, inclusive. Eu faço parte dessa história. E assim, eu me lembro que quando o ministério era lá, nossa, era um agir de Deus e Deus trabalhava realmente fortemente na libertação. E eu falo isso porque eu fui liberta de muitas coisas. Na época, muitos anos atrás, eu estava passando por vários processos de libertação, de cura interior, devido também a uma situação que eu passava na época. E eu falo para você que está aí me ouvindo aí na sua casa, não sei se você está sentado no sofá, de repente está deitado, Deus, Ele transforma e Ele liberta. Mas a gente também precisa querer, não que Deus precisa da nossa ajuda, porque Ele não precisa, mas nós temos que decidir, a gente precisa querer viver algo novo de Deus. E eu vivenciei isso, e foi muito através de lá, porque eu estava num processo de libertação, assim, eu acredito que o pastor lembra, né? Como que eram as minhas idas nos cultos, né? E era uma bênção, viu, pastor Márcio? Aí eu fui passando ao decorrer, aí eu passei por um processo difícil. Um processo onde estava num lugar com a minha esposa, e ali alguém me afrontou de uma maneira muito grande. E aquele afronto que eu tive assim, aí eu sofri, né? Começou a vir muita pressão, dizendo assim, olha, você lembra de você, quem você era? Brigador de rua? Lembra de quem você era? Se virava sozinho? Esse aí não vai dar nada para você. Vai para cima dele. Aí Jesus falava para mim, ele não sabe o que está falando. Perdoa ele. Perdoa ele. Baixa a sua mão. E ali eu baixei minha mão, olhei para ele se cresceu muito em cima de mim, com a minha mulher do lado, meu filho do lado, aquela humilhação muito grande, uma humilhação terrível. Mas mesmo assim eu me contive. E ali eu passei por uma prova muito difícil. Foi passada a prova da humilhação, onde muitos não suportam.
não suporta passar a prova da humilhação. E essa prova da humilhação, quando eu passei por ela, aí na mesma semana, de 16 membros dentro da igreja que nós estávamos habituados, chegou mais de 60. Aí aquela garagem começou a encher. A garagem começou a ficar lotada, a garagem. Pegava banco de vizinho, pegava banco na casa de obreiro, a garagem começou a ficar lotada de uma maneira tão grande. E ali nós começamos a trabalhar. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nem toda humilhação é para sua derrota. Nem toda humilhação é para você ser um derrotado. Às vezes Deus coloca você num momento de humilhação que é para você crescer. A gente cresce se humilhando. Então Deus, Ele quer saber como que está o nosso interior. É no momento da humilhação. Quando na humilhação nós recebemos aquela humilhação, engrandecemos o nome do Senhor, olha, a resposta foi imediata. Imediata. A resposta foi tão imediata que a igreja começou a encher de uma maneira. E Deus operando com sinais e maravilhas dentro daquele lugar. Verdade. Sinais e maravilhas, constantemente. Muitas manifestações do Espírito Santo. Constantemente. Muitas curas, libertações naquele lugar, né, pastor? Só que aí começou a trazer transtorno. Qual que é o transtorno? Muitas pessoas numa rua sem saída, com o poder de Deus se manifestando tão grande, os vizinhos começaram a ficar, né? Eu até entendo eles. Sim. Entendo eles, porque é muito carro na rua, né? Foi muito barulho, porque o povo de Deus é barulhento. Muito barulho, né? Muito poder. Aí eu comecei a sofrer uma grande perseguição dos vizinhos. Os vizinhos começaram a me perseguir. E o meu vizinho, você está escutando isso aí, em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, porque eu entendo também, viu? Eu entendo o outro lado. Eu não sou aquele cara que vai entender, não, a casa é minha, faço o que eu... Não, não é isso não. Nós temos, os vizinhos do lado, nós temos que... Eles não conhecem, eles não sabem. A gente temos que entender isso aí. E eu entendi aquilo ali, eu não queria briga com ele. Só que eu não podia sair por enquanto. Porque nós só podemos sair de um lugar quando Deus manda. Aí, numa certa tarde, eu estou fazendo um trabalho de pintura. Estou restaurando um portão. E nessa restauração, veio alguém de novo me humilhar. Porque um salão começou a esvaziar. Salão grande. Mas para nós, no momento, era um absurdo de dinheiro. Porque nós não pagávamos aluguel. Agora vem um aluguel. Então, o que estava sendo cobrado ali, realmente para nós ia ser uma novidade. Muitos se assustaram. Aí veio alguém e disse para mim, olha, está alugando um salão ali. Ó. Por que você não pega a igreja e desce aqui para baixo? Eu falei, olha, e dando risada, né? Eu falei, olha, eu estou vendo Deus na tua vida. Eu vou lá conversar com esse rapaz aí que está desocupando o salão, para saber onde mora o proprietário, para me falar com ele. Só que quando eu cheguei lá, no salão, o rapaz que estava desmontando, ele estava de cabeça baixa olhando para o chão. Quando eu entrei, que eu não tinha muita amizade com ele, tinha um pouco de amizade, porque ele tinha sido já o meu cliente na pastelaria, então eu tinha um pouco de amizade com ele. Aí quando eu entrei, eu disse, olha rapaz, você está desocupando esse salão aí? Aí ele olhou, levantou a cabeça e falou assim, eu estava pensando em você aqui agora e você chega aí. Eu falei, você estava pensando em mim por quê? Ele falou, porque eu sei que você está com uma igreja lá na garagem, lá, me falaram que está muito cheio lá. Eu estava desocupando aqui e eu tenho ainda um contrato a vencer ainda. Eu vou pagar multa aqui se eu largar esse salão aqui e entregar a chave. Você não quer trazer a igreja para cá não? Você entra no meu contrato, entra no meu depósito que eu deixei aí. E aí você começa, eu te levo lá, você fala com o proprietário. E você, quando vencer o meu contrato, você faz outro no seu nome aí.
Quando as coisas são de Deus, né? Tudo coopera, né? Falei, amém, mano. Vamos lá falar com o proprietário? Vamos. Chega lá com o proprietário, olha, ele está com o contrato ainda que vai vencer daqui 1 ano e meio. Ele pediu para mim tomar conta desse salão, daqui para frente o lugar vai ser comigo, mas o contrato ainda não dele. Quando vencer o contrato dele, eu faço um contrato com o senhor, tá bem? Tá certo. Pega a chave e tá lá. Glória a Deus. Foi aí que nós descemos para baixo, no Nicolau. E lá ficou quanto tempo? 3 anos. 3 anos ali no Nicolau. 3 anos. E nesses 3 anos, lugar muito abençoado também. Também estive lá, viu? Um lugar muito abençoado, um lugar onde Deus nos ensinou muito naquele lugar. Alcançou muitas vidas naquele lugar. Então, um lugar muito cheio da presença de Deus. Né? Até que chegou o dia de nós mudar. Né? Porque quando chegou a notícia que venderam o terreno, eu já sabia. Porque primeiro o proprietário tinha falado. As pessoas tinham falado já. E me ofereceram primeiro para comprar, só que eu não tinha dinheiro para comprar. Só que eu falava para Deus, agora acabou o ministério. Se acabou também, toda a honra e toda a glória para o seu nome. Até aqui, o Senhor me sustentou. Foi quando Jesus falou para mim, olha, tem uma bênção tão grande, que está debaixo do teu nariz, mas você não consegue ver. Há coisas que estão sobre nossas vidas tão próximas, soluções para os nossos problemas estão tão próximas, e nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ver. É porque todo final de alguma coisa, né, pastor, é difícil, a gente não consegue lidar muito com o final de alguma coisa. Exato. Quando começa a ser algo, independente do que seja, é sempre algo muito prazeroso para todos, né? Algo que te alegra, ai, tá começando. Uma amizade, um relacionamento, um trabalho, você vai naquela empolgação, mas quando chega ao fim, a gente pensa que é o fim de tudo. E na verdade, não. É o começo. É o começo. Isso aí eu tenho comigo, que a Escritura já nos diz que a morte não é o final, mas para muitos pensa que é o fim. Não é o final. A morte é o começo de uma nova trajetória. Honra ou desonra, mas é o começo. Então, tudo que está terminando é o tempo de Deus. Eu falava para eles, olha, Deus está no controle de tudo. E nós só saímos daqui se Deus quiser. Se Ele quiser, não é um ser humano que vai nos tirar de algum lugar. É Deus que tira. Nós temos que ter essa convicção. Foi aí que chegou esse prédio aqui para nós. No momento onde todo mundo pensou que a obra tinha acabado. E quando Deus mostrou esse prédio, né, que veio o irmão do proprietário falar comigo, e me levou até o proprietário. E Deus preparou um outro, né, esse prédio aqui onde está o ministério, bem próximo. Próximo, né? para não desamparar o povo que já estava com o pastor. Para não desamparar, para o povo ficar parado. Né? De lá para cá deu diferença de 600 metros. 600 metros é perto demais, né? Então... Para a gente ver como que Deus é detalhista, né? E quando Ele nos abençoa, a palavra de Deus vai falar isso, que as bênçãos do Senhor, ela não nos causa dor. Exato. Né? E é sobre essas coisas, esses detalhes, que muitas das vezes para nós acabam passando desapercebido. E aí você que está aí, eu já quero profetizar na sua vida. Muitas das vezes você está aí, morando na sua casa, está pequena, de repente você mora de aluguel e o proprietário pediu a casa, e confia no Senhor, começa a sonhar, começa a chamar a existência, começa a falar para Deus, como que você quer essa casa nova? Que eu já recebo a minha porção também, estou aqui profetizando, mas eu também já estou recebendo, porque o próprio Espírito Santo de Deus que está me tomando para estar profetizando nessa noite, para a sua vida e para a minha vida, porque Deus é Deus de detalhes, né, pastor? E eu creio que assim como o pastor aqui está testemunhando sobre algo ministerial, mas Deus, Ele alcança todas as áreas das nossas vidas. Basta eu e você confiarmos,
Porque assim como o pastor vivenciou o que Deus fez, eu e você também nessa noite nós podemos vivenciar, basta nós acreditarmos, porque Deus ele faz. Hoje nós estamos aqui pela glória de Deus, mas a gente temos que ter convicção que nada é nosso, não temos nada, porque é tudo do Senhor. Né? E eu tenho comigo que esse ministério Sarça é um ministério diferenciado agora. Agora, já que já falou o nome do ministério, como que nasceu? Como que foi? Como que surgiu o Ministério Sarça? Tem uma trajetória, essa trajetória é de 25 anos atrás. 25 anos atrás, minha esposa grávida, uma gravidez que foi interrompida, e eu com essa minha cunhada aí, e o esposo dela, e teve um convite para minha esposa de estar indo para uma casa, receber uma oração, onde tinha uma pastora e um pastor, que é lá no Jardim Savoia, no Parque Savoia, pastora Jandira, seu esposo, e tem uma obra lá até hoje, né? E nós, aquela luta espiritual que sempre havia alguma coisa que não queria que eu fosse para esses, né? Onde tinha oração, onde tinha uma força que não queria deixar. Hoje eu entendo que era uma luta contra o meu chamado, né? E nesse momento, ela desceu, meu cunhado levando nós de carro, ela desceu do carro com minha cunhada, e nós estávamos indo sentindo a trajetória, o campo do Jardim Savoia, nós ia lá para o campo. Só que quando elas desceram, algo me incomodou tão grande, e eu disse, olha, para o carro aí, eu vou nesse culto aí, eu vou nessa oração também. E quando eu cheguei lá, minha esposa ficou até surpreendida, né? Que eu tinha chegado lá, porque ela não queria que eu fosse para o campo, eu também não queria ir para a oração, então estava uma distração, né? E eu acabei indo para a oração. Só que nessa oração, eu lembro até hoje que houve uma revelação sobre a vida dela, que Deus ia tirar algo, tirar da vida dela, da nossa vida, e não ia ser nem ontem nem hoje, ia ser, né, na horada da noite. Falou, olha, não passa de amanhã, não vai passar para amanhã, vai ser hoje o negócio. E nós já estávamos lá, já era tarde, e naquele momento ela disse para mim e para ela, falou assim, ó, quando eu abri a mão e disse, olha, Deus vai pôr 2 chaves na tua mão. Uma escapatória e a outra definitiva. Isso há 25 anos atrás. E eu nunca entendia que é isso. Para mim era trabalho, era a porta da pastelaria, para mim era, né? Eu não tinha esse entendimento. E aí os anos foram se passando, e naquela mesma noite Deus confirmou, foi a noite que ela perdeu o neném. Bem na madrugada, de noite. Aí Deus já confirmou ali aquela oração daquela pastora já ficou sobre a minha vida. Mas ficou a outra profecia. Aí essa entrada do ministério, da minha conversão, quando Deus me colocou no Ministério Arcos do Resgate, agradeço a Deus, né, até todos os dias, por esse ministério, onde cheguei sem saber nada, conhecer nada, nunca tinha sido crente, né? Me colocou junto com o apóstolo Wilson, que foi um homem que me instruiu em muitas situações, aprendi muito pela glória de Deus, né? Sempre oro a Deus para abençoar muito a vida dele, abençoar muito aquele ministério, em nome de Jesus. Mas eu entendi que era a primeira chave que estava na minha mão, era a chave do Ministério Actos de Resgate, onde Deus estava me levantando para também tomar conta de uma porta sobre esse ministério. E há um ano
ano e pouquinho atrás, eu estava fazendo um trabalho, e esse trabalho, eu fui entregar um pet na casa de um advogado. Um homem muito simpático, começamos a conversar, ele me conhecia da pastelaria, aí eu entrei em questão do CNPJ da pastelaria. E quando eu falei do CNPJ da pastelaria, ele falou, é bom você fechar, para que lá na frente não te cause nenhum transtorno. Eu falei, olha, você está certo, eu vou procurar saber como que eu faço para fechar esse CNPJ. Porque se ele está aberto, eu não estou mais com essa empresa, e ela foi vinculada em conta de banco, foi vinculada em muitas situações, eu preciso realmente fechar. Aí a Letícia, que é a dona do pet shop, eu conversei com ela, ela falou com o esposo dela, e o esposo dela me indicou um contador, lá no Carrão. Ela me indicou aquele contador, eu falei, então eu vou lá. Peguei uma folga, né? Continuei folgando na segunda-feira, né? Peguei uma folga na segunda-feira e fui até esse contador. E quando eu cheguei nesse contador, pedi para ele fechar o CNPJ. Ele falou, olha, você me dá uns dias aí para me responder que eu vou ver como que tá. Eu falei, tudo bem. Só que nisso aí, no final de semana, eu fui para o culto. Numa sexta-feira. E quando eu fui para o culto, o profeta estava pregando, o pastor estava pregando. E era uma pregação forte. E eu estava escutando, estava atento. Só que no meio da pregação, algo começou a falar dentro de mim. E muito forte. Algo falava dentro de mim mais alto que o pregador estava falando com o microfone. E ele gritava dentro de mim assim o nome Sarsa. Sarsa. E os meus ossos começavam a tremer dentro de mim. E eu pensava que a carne estava descolando dos ossos. De tanto, falando alto, falando com autoridade. Sarsa, Sarsa. E eu não entendi o que era aquilo, não conseguia compreender. Eu falei para minha esposa, falei, olha, eu estou ficando maluco. Porque eu estou escutando o pregador falar de fora para dentro, mas eu estou escutando uma voz de dentro para fora. Eu não estou entendendo o que é isso. Aí eu pensei que era uma ministração, fui procurar a história da Sarsa, livro de Êxodo, fui procurar o que aconteceu, fiz essa ministração, mas não era isso. E eu sem comprometimento. Aí na outra semana, eu volto para ver o CNPJ, que o contador me ligou e disse assim, olha, esse CNPJ, a única coisa que ele tem de dívida é R$14,50. Eu falei, então é hora de fechar. Vamos fechar. Ele pediu o atributo para fechar, negociamos lá na hora. Ele falou, vem aqui assinar os papéis. E quando eu cheguei lá para assinar o papel, o homem estava com uma tremedeira, tremendo muito, passando mal, estava doente. E o Espírito Santo me disse, falou assim, olha, ele é um pastor. É um pastor afastado, está assim, sofrendo. Aí eu falei, você é um pastor, né? Ele falou, sou. Aí ele começou a se animar e contar a história dele. Ele falou, pastor, você ora por mim? Eu falei, eu oro. Peguei o ungido com a minha esposa, começamos a orar na vida daquele homem. E fui embora. Só que eu fui embora, mas Deus continuou trabalhando. Esse homem foi curado através daquela oração. Ele começou a se sentir bem melhor. E aí, um retorno para catar os papéis do CNPJ, ele falou, por que o senhor não abre o CNPJ de igreja? Eu falei, não, mas eu não estou procurando abrir CNPJ de igreja. Eu estou bem no ministério que eu estou. Ele falou, olha, tem algo aí. Abre um CNPJ de igreja. Eu falei, olha, vamos fazer assim. O senhor põe aí no papel. Igreja Pentecostal, Sarsa Presença de Deus. Se tiver registrado esse nome,
o senhor nem me liga mais. Estamos encerrado o assunto. Ele falou, você me dá 30 dias? Eu falei, dou. Com 14 dias ele me ligou, dizendo, olha, está aprovado. Meu Deus. Está aprovado. Aprovou na primeira instância. Tudo legalizado. Tudo certo. Aí eu entendi que era a segunda chave que Deus estava dando na minha mão. Uma chave definitiva, aonde Deus pôs um ministério na minha mão e eu só posso agora soltar esse ministério quando eu for morar com o Senhor. Aí eu fui falar com o líder do ministério que eu estava. E quando eu chego no portão, ele fala, olha, você não precisa nem falar nada. Estava numa oração e Deus me mostrou que estava desligando o ministério de Porta Grande. Estava desligando alguém daqui. E das portas grandes, você é o que estava na linha de frente. Então, quando você chegou aqui no portão, eu já entendi que é você que está sendo desligado, sem nós falar nada. Foi mostrado a documentação, eu falei, nem precisa. Abençoou, mandou um áudio que eu mandei para o missionário também, um áudio de que nós estamos debaixo de bênção, em nome de Jesus. Não é um ministério de rebelião, não é um ministério que saiu pelas portas do fundo, é um ministério que saiu pela porta da frente e debaixo de bênção. Isso é verídico, tá? Quem está assistindo, quem está aí ouvindo, o pastor compartilhou comigo o áudio, eu ouvi, e é verídico o que ele está relatando aqui para nós. Então, o ministério onde está debaixo de bênçãos. Por isso que as bênçãos estão fluindo. As bênçãos começaram a fluir. Porque quem está debaixo de bênção, as bênçãos, ela flui. Então, hoje, o ministério Sarça, a presença de Deus, ele nasceu há 25 anos atrás. Não conhecia, não sabia. Foi através de um contador, pastor, que estava encostado, já aposentado, doente. Mas o que mais me impactou até hoje foi escutar a voz de Deus de uma maneira que eu nunca tinha escutado. Uma maneira que estremeceu o corpo. Uma maneira que estremece. Então é por isso que tenho muito temor a Deus. Porque eu sei que quando Ele fala, o inferno chacoalha, o céu abre, vidas são transformadas. Quando Ele fala, há diferenças. Então esse ministério ele foi formado através da vontade de Deus. Esse ministério foi formado realmente na direção de Deus. Porque só Deus pode pegar alguém que não está procurando outro caminho, outro direcionamento, e trazer para um direcionamento que Ele quer. Só que nós temos que saber, eu tinha convicção, eu tinha certeza, porque quando eu saí do culto, que Deus tinha falado dentro de mim, minhas pernas estavam mole, e parecia que meus ossos estavam desligados da carne. Eu falei, eu estou estranho, estou totalmente estranho. Mas o mais estranho é aquela voz poderosa, uma voz com autoridade. Então eu senti que Deus não fez um pedido, Ele deu uma ordem, foi uma ordenança. Então, essa ordem eu tenho que cumpri-la. Né? Então nós estamos aqui essa noite para você entender o nascimento da Sarça Presença de Deus, para você entender que esse ministério é um ministério abençoado, é um ministério que está debaixo de bênção, é um ministério que vai crescer, e as portas que vão ser vinculadas com esse ministério, em nome de Jesus, não vão ser pequenas, vão ser portas grandes, porque quando Moisés foi resgatar o povo hebreu, foi mais de 3 milhões de almas, 3 milhões e meio de almas. Então não é um ministério que fala com poucas almas, é um ministério que fala com muitas almas. Diferente como vai ser alcançado esse trabalho que Deus abençoou, né? Que hoje agraciou de você estar na frente desse trabalho. Esse trabalho é trabalho para alcançar vidas, alcançar almas, alcançar pessoas que às vezes não têm a resposta
do que elas estão vivendo, do que elas estão passando, e através dos testemunhos, através da edificação de Deus, ter a resposta. Então a resposta hoje, ela está chegando sobre a tua vida. Uma resposta que quando você está na obediência de Deus, uma resposta que realmente quando você está com os seus olhos voltados para Deus, você nunca vai ser desamparado. Até nos piores momentos da tua vida, Ele vai estar agindo. Então hoje você sabe que tem esse ministério, como há muitos ministérios. Como eu saí do ministério abençoado também, em nome de Jesus, que eu recebi muitas bênçãos naquele lugar, recebi conhecimento, né? Recebi muito conhecimento, eu tenho muita gratidão porque eu recebi lá. Mas eu quero transformar isso também, passar isso para quem está chegando, para quem está pondo a camisa junto, para quem vai lutar junto, para a gente ter um ministério também abençoado, em nome de Jesus. E você que está nos assistindo, nós ficamos, o Ministério Sarça fica situado aqui na Rua Agreste de Itabaiana, no bairro chamado Vila União, Zona Leste. Não sei até onde esse vídeo está alcançando. Comenta aí de onde você está assistindo. De repente você é da Zona Leste, é da Zona Sul, eu não sei, da Zona Oeste, da Zona Norte, ou de repente não é daqui do bairro. Comenta aí o bairro que você é, Guaianazes, Ferraz de Vasconcelos. Cadê o pessoal de Ferraz? Comenta aí na nossa live para a gente saber até onde esse vídeo está alcançando. Venha participar dos nossos cultos. Os cultos são de terça-feira, terça e sexta-feira, às 7h30 e aos domingos, às 6h30 da tarde. Venha porque Deus tem uma palavra para você. Deus, Ele vai mudar a sua vida, vai transformar. Eu não sei aquilo que você almeja, o que você espera do Senhor, ou talvez você é como o pastor Márcio foi um dia que não conhecia, nem acreditava. Venha conosco, venha participar dos nossos cultos. Deus tem uma palavra de transformação, de edificação para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. Amém, pastor Márcio? Amém. Estou muito feliz, assim, quero agradecer demais ao pastor, né, pastor presidente do ministério. Um dia a gente indo ali fazer uma oração num lar, de uma família, e o Espírito Santo de Deus já tinha colocado no meu coração de fazer o podcast. Eu assisti um dia minha filha em casa assistindo, eu nem sabia o que era podcast, até comentei que passou isso no carro, a gente acompanhava a pastora, diaconisa Mercedes, minha mãe, também estava conosco, a presbítera Márcia. A gente foi ali fazer a obra do Senhor e a gente foi comentando no caminho. Eu acredito e creio que Deus ali preparou aquele momento que já era para a gente ter ido fazer essa oração, essa visita, né? Mas Deus, Ele prepara o dia, o momento certo. E nós fomos comentando e eu falei para o pastor, quero agradecer ao pastor por confiar, acreditar nesse projeto que vai alcançar, eu creio que em nome de Jesus vai ser alcançado muitas vidas e muitas vidas vão ser resgatadas, porque muitas das vezes a gente só precisa de uma palavra, como um dia eu precisei, como um dia o pastor precisou de uma palavra para conhecer o amor incondicional do nosso Deus pelas nossas vidas. Quero agradecer também a pastora Rosiane, que está aqui nos bastidores, aqui, a nossa irmã Lilian. Quero agradecer ao meu marido, o pastor Bruno Bezerra, a minha mãe também, diaconisa Mercedes, que nos ajudaram aqui na decoração, e a todos vocês que estão aqui, que nos assistiram, que nos ouviram. Venha conosco, você é o nosso convidado especial para participar do Conversando na Sarça, que sempre terá uma conversa edificadora para a sua vida. Muitas das vezes nós ouvimos tantas conversas que não nos edificam, que não nos acrescentam nada aqui. Você sempre vai ter uma conversa edificadora. Quero agradecer também a todos que entraram nessa live, que nos assistiram, aqueles que se inscreveram no canal. Se você ainda não se inscreveu, é muito fácil. Entra lá no YouTube, coloca o nome do nosso ministério, Conversando na Sarça, e ativa o sininho. Dá um joinha lá pra gente, curta, comente, compartilha. Que Deus, Ele vai, através desse canal, alcançar vidas. Amém? Bem, queria agradecer em nome de Jesus, né? A todos. Houve muita dificuldade nessa primeira live,
mas agora nós vamos se aprimorando, vamos cada vez, em nome de Jesus, melhorando. Hoje também está aqui o meu filhão, o Mateus, que é um responsável aí, que Deus usou a vida dele para mim estar aqui hoje nesse lugar, né? Estar aqui na presença de Deus. Então eu quero agradecer a todos também que compartilharam junto conosco aí, né? Agradecer a todos que acompanharam aí a nossa trajetória aqui, em nome de Jesus, essa primeira live. Que Deus abençoe a todos, que Deus venha dando, né, grande crescimento na vida de vocês aí, e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. E fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima live, Conversando na Sarça. Eu espero vocês.